Nós louvamos a Deus por poder estar com os irmãos em mais essa oportunidade, sendo este o quarto domingo mês. No quarto domingo, nós temos a oportunidade de enfatizar um pouco mais o tema das missões. Todas as igrejas metodistas, nesse quarto domingo, está trabalhando esse tema. Lá na Central nós estamos o pastor Cláudio, que já é conhecido aqui, já esteve aqui ministrando, e eu estive com ele lá no primeiro culto às 17 horas e vim para cá para estar com os irmãos agora no culto da noite. Nós queremos, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo 15, versículo 1, depois capítulo 16, versículo 6 a 10. Nessa noite eu quero falar aos irmãos sobre o tema ajustando a missão, uma visão missionária. Nós já vimos aqui nos vídeos a pastora falando sobre alguns missionários fora do país, né? Lá na Central nós temos duas missionárias que nós ajudamos, uma está na Índia, outra está agora no Brasil, mas fazendo um trabalho sempre em viagem, e sabemos que é muito pouco que nós fazemos em relação a missões, porque essa é a razão da existência da igreja, né? Esse é o nosso negócio, fazer missões é o negócio da igreja. Então nós estamos investindo ainda muito pouco sobre a questão missionária. Isso se deve muito à nossa interpretação sobre a ordem do Senhor que está lá no capítulo 16, versículo 15 do livro de Marcos, que diz que devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A visão um pouco distorcida da ordem do Senhor já começa na interpretação desse texto, quando, segundo alguns estudiosos, diz que no momento de fazer a consideração do texto, colocou ide, quando na realidade é indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Tem uma diferença muito grande, né? O ide é a orientação que nos remete a uma situação que precisa ser preparada, né? Então nós estamos sempre tentando preparar para alguma coisa, um cenário, alguma coisa especial para nós cumprirmos a ordem do Senhor. Quando na realidade Deus está dizendo que no dia a dia, cada ação que nós fizermos, indo, caminhando, vivendo, nós devemos pregar o Evangelho. Amém? Então, por isso eu gostaria de, utilizando desse texto, alguns versículos desse texto, eu gostaria de falar sobre a necessidade de ajustarmos a nossa visão missionária. Atos capítulo 15, versículo 1. Depois nós pulamos seis a 10. Perdão, Atos 15, 36, depois 6 a 10, versículos 16. Amém? Diz assim o versículo 36 do capítulo 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Amém? Agora vamos lá para o 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio
Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esses versículos, irmãos, podem sentar. Conforme eu disse, nós estamos em Porto Central, a pastora está coordenando, dirigindo o trabalho. Ele está me acompanhando aqui, minha cunhada, Maria Socorro, pedi que vier ali, companheira de caminhada, alguém que Deus levantou para estar conosco, nos ajudar lá, a pastora, e tem sido a bênção para os nossos vidas. Amém? Amados irmãos, nós sabemos que a missão da igreja, isso sem dúvida, é pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo Jesus. E conforme o mundo vai mudando, as exigências e as necessidades vão mudando, e nós precisamos então ajustar os nossos métodos, as nossas formas de abordagem. Isso vai então partir de uma necessidade de ajuste da visão missionária. Nós estamos vivendo uma situação em que o mal tem proliferado cada vez mais, né? Nós temos visto, assistido aí de diversas maneiras a degradação do ser humano, e muitas pessoas hoje, pelas atitudes, as posturas que vão tomando, fica até mesmo difícil reconhecer essas pessoas como seres humanos. E como igreja que temos uma missão, nós não podemos passar ao lado de toda essa situação. Nós precisamos, como a igreja, em toda a sua história, em toda a sua caminhada, o seu percurso, nós precisamos continuar acreditando que nós somos portadores de uma mensagem que faz toda a diferença. Amém? Se nós não acreditarmos nisso, que o Evangelho que pregamos, o Deus que nós servimos, é um Deus que age no sobrenatural, que conhece as nossas necessidades e que está disposto a abençoar o povo, a libertar o povo através da sua igreja. Se nós não acreditarmos nisso, nós estaremos desviados da nossa função, que é de fazer a diferença como luz da terra, como sal, como um grupo de pessoas que de fato faça a diferença através do iluminar de Deus, através do sabor de Deus, que é o Espírito Santo. Mas para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos, conforme eu disse, ir ajustando a nossa visão. Ok? Conforme nós vamos caminhando, vamos tendo experiências, vai passando o tempo e nós vamos nos acomodando, né? E conforme o tempo vai passando, já não sentimos mais a mesma paixão, o mesmo ardor, né? Das primeiras experiências, o mesmo ardor do primeiro amor. E a palavra de Deus está sempre nos chamando a reconsiderações, a fazermos uma avaliação, pois não podemos perder essa visão de que fomos resgatados pelo Senhor.
que através de nós, através das nossas vidas, o Espírito de Deus possa alcançar outras pessoas. Então, quando Deus nos chama, quando eu refleti sobre esse texto, Deus vai me mostrar então a necessidade de constantes ajustes na nossa visão, na nossa caminhada, porque não podemos perder o foco. E o objetivo do Senhor é alcançar as vidas que estão escravizadas e que não são poucas. E Ele quer fazer isso através de você, através de mim, e para isso Deus então nos concede dons, nos capacita para que essa missão aconteça, para que essas vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E o texto então fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Lá no capítulo 13 desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, depois de ter a sua experiência com Deus, depois de ter a sua vida transformada, ele agora se mantém em Jerusalém, passa um período aprendendo aos pés dos apóstolos, com a igreja de Cristo. E agora o capítulo 13 diz que Paulo, depois de um período de aprendizagem, diz alguns estudiosos que numa base de 13 a 14 anos, Paulo ficou estudando, ficou aprendendo, até que no capítulo 13 a palavra está registrando que em uma das reuniões o Espírito de Deus disse para a igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, o Senhor que nos chama, nos liberta, nos concede os dons, nos capacita com a finalidade específica de indo pregar os evangelhos e sermos referencial para a vida das pessoas. O fato é, irmãos e irmãs, que não existe um ministério inativo na igreja, não existe o aposentado na igreja. Esse ministério de esquenta banco, de alisa banco, não existe esse ministério. Todos nós somos chamados por uma finalidade específica na casa do Senhor, e nós precisamos então ser sensíveis à voz, à orientação do Espírito Santo, para entendermos o que Deus quer de nós. Cada um de nós somos importantes nesse edifício vivo, que é a igreja de Cristo Jesus. E quando então deixamos de cumprir a tarefa e a finalidade para a qual Deus nos levantou, Deus nos resgatou, Deus nos libertou, quando deixamos de cumprir essa tarefa, aquele trabalho fica por ser feito, vai ficar por ser feito. E o texto então mostra a preocupação de Paulo, a sua disponibilidade e a forma com que Paulo entendeu a visão missionária, a urgência de realização da obra e a forma com que ele se disponibilizou ao Espírito de Deus para que essa obra acontecesse. O texto que nós lemos então diz que Paulo no seu chamado, depois de empreender a primeira viagem missionária, ele passou pelas cidades e ali ele plantando igrejas, e tinha o sistema de discipulado, ou seja, Paulo permanecia nas cidades, nas localidades, até preparar alguém, discipular alguém para assumir o trabalho, e aí então ia para a cidade seguinte para implantar um outro trabalho. E o texto então diz que nessas segundas viagens